Olá, encerrando a série de devocionais baseadas nas crônicas de Max Geringer sobre os 5 pecados que emperram a carreira profissional e que, de certa forma, podem ser aplicados também aos nossos relacionamentos pessoais e também à nossa espiritualidade, eu gostaria de falar sobre o último pecado apontado por Geringer: a dificuldade para se adaptar a mudanças. Segundo o guru do mundo corporativo, empresas mudam constantemente por fatores internos ou externos e pessoas pouco maleáveis acabam ficando para trás. Em outras palavras, a falta de flexibilidade pode emperrar o progresso de sua carreira profissional, pois a flexibilidade é a habilidade de se adaptar com certa rapidez a situações novas e diferentes que exigem mudanças de posturas da nossa parte. Segundo José Ângelo Lopes Halseman, autor do livro O Parto da Girafa, sobre mudanças de atitude e gestão de pessoas, o mundo atual, com suas constantes transformações, faz com que as mudanças ocorram com alta frequência. Esse aspecto vem fazendo com que a flexibilidade seja considerada uma das competências imprescindíveis para a admissão de profissionais em determinados níveis de uma organização, especialmente para cargos que lidam com situações de certa complexidade. Mas qual deve ser o limite da nossa flexibilidade? Até que ponto ser flexível é uma virtude ou pode se transformar em um erro, em um problema? Para mim, um grande exemplo de flexibilidade é a postura do apóstolo Paulo, autor de inúmeros livros do Novo Testamento da Bíblia. Na carta em que ele escreveu aos cristãos da cidade de Filipos, podemos extrair 2 princípios fundamentais que podem nos ajudar a entender em quais circunstâncias devemos ser flexíveis e em quais circunstâncias devemos permanecer inflexíveis. Segundo o exemplo do apóstolo Paulo, devemos ser inflexíveis quando a verdade e a ética estão em risco. Devemos ser inflexíveis quando a verdade e a ética estão correndo risco. Ele diz, Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Seja qual for a circunstância que você esteja vivendo, nunca abra mão da verdade e da ética, pois são elas que determinam a nossa honra e o nosso caráter, que são as principais virtudes que podemos ter e carregar ao longo da nossa vida. Por isso, o sábio rei Salomão também alerta, dizendo em Provérbios 28:14, como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Mas quem endurece o coração cairá em desgraça. Mas se por um lado devemos ser inflexíveis quanto à verdade e à ética, quando elas estão em risco, por outro, devemos ser flexíveis diante de circunstâncias naturais da vida. Devemos ser flexíveis diante de circunstâncias naturais da vida. O apóstolo Paulo diz na mesma carta: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Toda mudança que acontece na nossa vida, ela necessariamente no início gera um certo desconforto. Até mesmo aquelas mudanças que têm um objetivo positivo, que nós mesmos procuramos, como um novo emprego, o início de uma família, a chegada de filhos, a mudança de uma cidade ou mesmo a mudança para um novo país. As mudanças nos fazem sair da nossa zona de conforto, da nossa zona de segurança, colocam-nos em risco, em certa medida. Entretanto, as mudanças na vida são inevitáveis e nós precisamos aprender a lidar com elas, a nos adaptar. Mas tem 2 detalhes importantes na palavra de Paulo que eu gostaria de destacar.
e principalmente para você que tem dificuldade de ser flexível naquilo que é necessário. Primeiro, é que a flexibilidade é algo que pode ser aprendida, pode ser desenvolvida. Paulo diz: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Ou seja, ele não sabia, mas ele aprendeu na prática, das mais favoráveis às mais favoráveis. E a segunda verdade aqui naquilo que ele fala é que pessoas flexíveis são mais felizes, elas vivem mais contentes com aquilo que elas têm, com aquilo que elas são, com aquilo que elas estão experimentando. Paulo também diz: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, pessoas flexíveis se adaptam bem às circunstâncias mais difíceis da vida e conseguem viver mais satisfeitas, mais felizes. Mas qual é o segredo de Paulo para permanecer inflexível em relação à verdade, à ética, e ao mesmo tempo ser flexível naquilo no qual ele precisa se adaptar? Ele conclui esse trecho em Filipenses 4:3 dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Quando a nossa vida está fundamentada em Deus, quando Deus é o nosso suporte, quando Deus é o Senhor das nossas vidas, somos capazes de ser inflexíveis no tocante à verdade e à ética e, ao mesmo tempo, completamente flexíveis em relação às circunstâncias de mudanças e de adversidades na vida. Inflexíveis em relação à verdade e à ética e flexíveis nas questões que demandam mudança e adaptação. Que Deus seja a sua força, para que você seja inflexível quando precisa ser inflexível e flexível quando você precisa se adaptar a novas circunstâncias na sua vida. Que Deus te abençoe e uma boa semana. No nome de Jesus. Amém.